Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, comecei a falar sobre os intermezzos, espetáculos musicais com cenas simples que passaram a ser intercalados entre os atos de uma ópera séria ou drama per música. Hoje eu vou continuar a falar sobre eles e apresentar para você o intermezzo mais famoso de todos, La Serva Padrona. Vamos nessa? Com as reformas de Zeno e Metastácio, os libretistas foram levados a expulsar completamente os personagens cômicos das óperas sérias. Porém, como falei no vídeo anterior, a comédia musical era muito querida pelo público. Elas passaram a ser apresentadas em pequenos episódios ou intermezzos. Isso pode parecer bizarro para nós, mas no teatro italiano era muito comum a inserção de interlúdios leves, como comédias ou danças, nos intervalos entre os atos de peças mais substanciais, como óperas e peças teatrais. Os intermezzos, como ficaram conhecidos esses atos cômicos, duravam em torno de meia hora cada um. E como sua apresentação acontecia entre os atos de uma peça principal, o espetáculo total podia durar mais de 5 horas. Isso mesmo, 5 horas. Mas o público não se incomodava com esse tempo todo, pois naquela época não se ficava quietinho assistindo ao espetáculo. As pessoas se levantavam, se movimentavam durante a apresentação e até batiam um papinho discreto. O espetáculo era um grande evento social. No caso dos intermezzos, não era necessário ter conhecimento de história ou de mitologia para aproveitar o espetáculo. A temática girava em torno da batalha entre os sexos, e um dos temas preferidos era a história da jovem empregada com um patrão solteiro e mais velho. Muitos libretistas devem ter se inspirado na peça de Jacopo Angelonelli, escrita na virada do século, chamada La Serva Padrona ou A Criada Patroa em português. O intermezzo que ficou mais famoso contando essa história foi La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi, sob libreto de Gennaro Antonio Federico. Sua estreia aconteceu em Nápoles no dia 28 de agosto de 1733, entre os atos da peça Il Prigione Superbo, também de Pergolesi. Ambas haviam sido encomendadas para a celebração de aniversário da imperatriz Elizabeth Cristina, esposa de Carlos VI, imperador do Sacro Império Romano Germânico. La Serva Padrona conta a história de Zerpina e seu guardião patrão, Uberto, um solteirão. Zerpina tem como objetivo casar-se com Uberto. Ela domina a casa e o patrão desde o início da trama. Recusa-se a servir chocolate e até mesmo proíbe Uberto de sair. Os dois vivem numa batalha verbal constante. Ele, frustrado com o comportamento insolente de sua serva, decide melhorar a atmosfera da casa se casando. Ordena ao seu empregado mudo Vespone que lhe encontre uma esposa, mesmo que seja feia. Zerpina insiste para que ele se case com ela, mas Uberto recusa. Para provocar ciúmes, Zerpina conspira com Vespone para conseguir o que quer. Avisa que vai se casar com o capitão Tempesta, que na verdade é Vespone disfarçado, e o apresenta a Uberto. O amedrontador capitão exige um dote bem grande para que se case com ela, ou então que Uberto se case com Vespina. Dos males o menor. Uberto decide casar-se com ela. Vespone tira o disfarce. Uberto admite que ama a Zerpina, e o futuro da serva está garantido. Adoro esse intermezzo. Diversão pura, não? Separei 2 trechinhos da mesma montagem para você rir um pouquinho. No primeiro,
o Berto explode, dando uma bronca em Zerpina. Desistar, e qua e là, e su e giù, e sì e no, per questo basti, finire sì, no, finire sì, no, finire sì, no. Ma che ti parerà, voglio crepare, signor mio no, voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre in contrasti, con te si sta, e su e giù, e qua e là, per questo basti, finir si può, e sì e no, e no. E sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e no, e no, e sì, e no, per questo basti. Agora é a vez de Zerpina dar uma bronca em Huberto e o colocar no seu devido lugar. Stizzoso, amico stizzoso, vuoi fare il curioso? No, non mi può giovare, non mi può giovare, bisogna di star quieto e non parlare, zitto, Zerpina qualcosa. Notaram como a música oferece um material maravilhoso para o intérprete? É uma delícia de assistir e essa montagem está perfeita. Vou deixar o link aqui embaixo para você assisti-la na íntegra. Está com legendas em inglês e em espanhol. La Serva Padrona agradou imediatamente ao público e passou a ser apresentada como uma obra independente. Após 2 décadas de sua criação, continuou praticamente intacta, coisa rara para os intermédios. Durante esse período, foi apresentada em mais de 60 teatros na Itália. Na Europa, foi assistida de Malta até São Petersburgo, criando um grande impacto em Paris. Para nossa sorte, permanece no repertório operístico até hoje. La Serva Padrona trouxe fama póstuma para Pergolesi, que faleceu 3 anos após sua apresentação. Da mesma forma que La Serva Padrona, outros intermédios de êxito foram apresentados como obras independentes, fora da moldura de uma ópera séria. Porém, após 1735, os intermédios começaram a entrar em declínio. Primeiro em Nápoles, depois em outras cidades, passando a ser substituídos por balés. Mas o público deixou de rir? Ficaram sem as cenas cômicas e sem intermédios? O que mais existia? Essa história, você já sabe, não é? Vai ficar para nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre La Serva Padrona e os intermédios, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.